Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a continuar conosco ao longo desta programação. Somos gratos a Deus pela sua vida, você que está inscrito em nosso canal, você que pela primeira vez está nos acessando, Deus te abençoe em nome de Jesus. Esse programa Escola Bíblica Dominical ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais. Tem como presidente pastor Ival Teodoro da Silva. E nós queremos que você seja abençoado e edificado através desse programa. Você professor, você superintendente, você aluno e você que ama a Escola Bíblica Dominical, você que ama a Bíblia, você é convidado a estar conosco durante esse período, aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2025 com a temática central A Igreja em Jerusalém. Um subtema maravilhoso que diz doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Estudamos a lição anterior, a lição de número 3, onde nós aprendemos sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Essa lição ela está disponível no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Você pode acessar e ver o conteúdo na íntegra. Hoje, a lição de número 4, nós vamos estudar a lição que tem por título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Nós vamos dar sequência à lição anterior, pensando nessa temática tão profunda que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Para comentar a lição, nós temos aqui no estúdio a presença do pastor Rômulo. A paz do Senhor, pastor Rômulo. Paz do Senhor, pastor Evalcir, Thelma, Deus abençoe e que seja um tempo edificante para nós aí. Obrigado pelo convite. Amém. Professora Thelma, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Evalcir, pastor Rômulo. Paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham, os professores, e que possamos mais uma vez aprender pela palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Então vamos lá, pegue sua revista, caneta, bloco de anotação, como a professora Thelma aqui agora tem uma revista com anotações, né? Com espaço para anotações, melhor dizendo, né? Eu e o pastor Rômulo com a revistona, né? Aquela assim, gente, ó. Essa é boa. Desse tamanho, né? Mas não é por questão de tamanho de letra, né? É por causa de praticidade, de anotação, a gente gosta de escrever, né, e tudo. Então, para mim, ajuda muito o tamanho, né? Então, vamos para o conteúdo dessa lição, aqui na introdutória. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Professora Thelma, o textuário, por favor. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos, capítulo de número 4, versículo 31. A verdade prática nos diz assim: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Os objetivos da lição, pastor Rômulo? Primeiro, identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. Segundo lugar, analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E o terceiro objetivo, demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 24 ao 31. Acompanhe a leitura. E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel,
para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo dessa lição de hoje, pensando nessa igreja cheia do Espírito Santo. E no plano de aula tem uma sugestão interessante, uma colocação, melhor dizendo, o Espírito Santo capacitou a igreja a suportar aflições, permanecer firme na fé e proclamar o Evangelho com coragem. Uma igreja cheia do Espírito Santo não se intimida diante das dificuldades, mas avança com a sua missão com poder e autoridade. Nós estamos falando da igreja de Jerusalém, que era uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja dominada pela ação do Espírito Santo. E a introdução nossa diz: uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho da fé, mesmo em meio ao fogo e à provação. Olha que lição que nós vamos ter hoje, né? Quando a gente pensa em Atos, a gente lembra sempre do Pentecoste, da ousadia de Pedro pregando, Paulo e Silas cantando na prisão e o templo ruindo, Pedro sendo liberto da prisão. A gente vai lembrar do apóstolo Paulo, mas olha o que o escritor, né, pastor José Gonçalves, nos traz aqui, pastor Romer. Aliás, me empresta um pouquinho aqui, deixa sugestão também, né? Depois você deve ter algum material, não sei se você trouxe hoje, né? Mas a gente sugeriu na aula passada alguns. Mas olha aí, esse aqui é o livro de apoio. Eu tenho na versão aqui para a gente tocar, né, nela escrita, mas temos também na versão digital. Então você tem opções, esse é o livro de apoio. Maravilhoso e ajuda muito, né? Mas olha o que ele traz, né? Uma igreja perseverante é capacitada a dar testemunho em fé, mesmo em meio ao fogo da provação. Por causa do Evangelho, ela renuncia o próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Renúncia de bem-estar, não quero ficar na zona de conforto. Agora, quem capacita isso? É o Espírito Santo, né? No homem, pastor Romer, professora Thelma, na sua condição natural, ele não teria essa condição, né? A igreja de Jerusalém, na condição natural, eles não teriam vencido, né? Só o Espírito Santo pode capacitar e fortalecer, porque nós, além de termos o problema com o nosso ego, nossas inclinações, nós temos que ter uma noção, quando pensamos nessa revista, especificamente nessa aula, né, de que a igreja vai sofrer perseguições. A igreja não será aceita por um sistema contrário a Deus, que coloca o homem no centro. Quando essa igreja, cheia do Espírito, prega o Evangelho de Jesus, ela tira o homem do seu conforto e aponta para a realidade pecadora da humanidade e a necessidade de um Salvador. Isso significa renúncia, comprometimento com essa mensagem, uma vida de dependência de Deus. Então, a igreja não será aceita. Quando a igreja tem muita aceitação, ela precisa se questionar se de fato está pregando o Evangelho de Jesus. E para isso, nós dependemos do Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, consolador, ajudador, amigo, advogado e aquele que nos fortalece. Por isso, bem-aventurados perseguidos. Esses aí, os perseguidos, eles terão um tempo de recompensa, e na bem-aventurança aponta para a realidade do sofrimento que a igreja enfrentará até aquele grande dia. A questão também, professora Thelma, a gente sempre convida as pessoas a orarem, né? Mas o que eles colocam aqui na introdução é que essa igreja, ela orava com poder, né? E era capaz de impactar o mundo ao seu redor. Então não é simplesmente orar. Orar é bom, mas é orar com convicção, é orar com poder, né? Orar com poder, orar com propósito, orar intencionalmente e impulsionado pelo Espírito Santo, porque, de fato, essa igreja, eles tiveram um ensinamento do próprio Senhor Jesus. Os próprios discípulos de Jesus, agora apóstolos de Jesus, eles caminharam numa escola com o Senhor Jesus de aproximadamente 3 anos e pouquinho, e eles por diversas vezes viram Jesus orar com poder, e esse poder, de fato, revestindo Jesus no Espírito para que Jesus pudesse vencer todas as dificuldades e adversidades que Jesus enfrentou enquanto esteve aqui em terra.
Então Jesus foi os preparando, e depois do revestimento em Atos 2 dos apóstolos, esses discípulos agora estavam revestidos, fortalecidos e também cheios de convicção de que se eles orassem, e que a oração deles seriam ouvidas e respondidas, e de fato iria ter uma eficácia diante daquilo que eles estavam colocando diante do Senhor através da oração. Glória ao nome de Jesus, né? Então a gente pensa nessa igreja, a gente vai desenvolver Atos 4, 24 ao 31 ao longo da lição, pensando então nessa temática de sair da zona de conforto, de não aceitar o próprio bem-estar, mas aceitar sim aquilo que Cristo nos propõe. Nós vamos então para o conteúdo da lição. Nós vamos pensar em uma igreja perseverante. Uma igreja perseverante, ela suporta sofrimento, ela não negocia valores e ela está convicta da fé. Pastor Rômulo, eu vou contigo já nesse primeiro subponto, porque uma igreja perseverante, ela perseverar é manter-se firme e constante em um propósito, né? Ação ou objetivo. Então essa igreja, ela estava firme nesse propósito e ela estava firme no seu objetivo. Mas essa igreja, ela tem que suportar o sofrimento. Né? O segredo está aqui, cheios do Espírito Santo, né? É uma presença habitável, mas manifesta. É uma capacitação que dava aos discípulos um poder e autoridade para representar, né? E esses conceitos no livro de Atos, sempre eles são de ordem divina. Então quem capacita é o Espírito Santo. Quando a gente pensa na realidade do contexto, Pedro e João, o grupo seguidores de Jesus, que é colocado numa cruz, estão agora a ponto de enfrentar o império, de dar a sua vida, de morrer pela causa. Além disso, ratificar e demonstrar a realidade dessa história e apontar para a ressurreição de Jesus, fala também dessa igreja agora capacitada pelo Espírito Santo. O contexto de suportar sofrimento é que Pedro e João haviam curado um homem que há mais de 40 anos era colocado junto à porta formosa, no pátio que vinha lá dos gentios para dentro do local de adoração, e em nome do Senhor, ou representando o Senhor, acontece um milagre e agora eles pregam e anunciam uma mensagem. E eles não foram bem aceitos por isso. Então, o Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, líderes religiosos querem influenciar e colocar os discípulos numa posição de medo. Eles querem calá-los literalmente. Porque a mensagem a respeito de Jesus com evidências iria provar que ele é o Messias, o Cristo, e principalmente que ele estava vivo. Né? Então, logo, teriam que parar os seguidores de Jesus. Porque colocaram numa cruz e ainda a mensagem continuou. Mas o fato é que eles estavam com o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. O mesmo Espírito que capacitou Jesus, capacitou os discípulos. A mensagem é poderosa. Mas eles vão ter que enfrentar oposição. Porque enchimento do Espírito não significa, na nossa vida, ausência de problema, aceitação. Ser cheio de Espírito para popularidade, para reconhecimento, é um pensamento equivocado hoje dos grandes influenciadores ou ministros que têm muito sucesso. O evangelho vai causar incômodo na sociedade. Ele vai confrontar. E Pedro e João estavam confrontando. E olha que interessante o que está aqui no livro de Atos, capítulo 4, a partir do versículo 3. Diz que eles foram levados presos e, consequentemente, posteriormente, ameaçados. A pergunta é, e se nós fôssemos ameaçados por pregar o evangelho, continuaríamos? Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor, em Atos 4:18. A ordem era clara, mas é interessante que o autor coloca aqui, eu gostaria de chamar a sua atenção para você destacar aí na sua revista. Diz, os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Agora veja, não pagar o preço poderia ser tortura, até mesmo morte. Eles tinham um exemplo de Jesus, né? Mas o servo não é maior do que o seu Senhor. Como diz Paulo, nem a seu próprio filho poupou, quanto a nós. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si, pelos demais apóstolos, agora Atos 4:8, havia sido cheio do Espírito Santo. E esse tempo verbal mostra que eles foram batizados no Espírito, eles foram imergidos no Espírito, mas havia um revestimento novamente do poder do alto. Ou seja, Atos 2 não foi só uma experiência da descida do Espírito.
O que precisa ficar claro aqui é que foi o início do derramamento do Espírito, a igreja ela começa revestida do poder, mas há um enchimento contínuo do Espírito. Me lembra das palavras do apóstolo Paulo em Efésios 5,18, que diz: enchei-vos do Espírito. Está no presente. Precisamos continuamente ser cheios do Espírito e termos relacionamento com o Espírito. Então Pedro não apenas recebeu o poder do Espírito, pregou um sermão e foi usado na porta para curar um homem coxo, levantá-lo em nome do Senhor. Ele continuou, é isso que o tempo verbal vai mostrar aqui. Continuou cheio do Espírito Santo. Então precisamos partir para uma outra pergunta. Estamos cheios do Espírito? Qual é o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Por isso que ele diz: do que tenho, isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aí vem uma colocação importantíssima. Uma igreja continuamente. Essa é uma palavra importantíssima para entendermos. Continuamente, diariamente, todos os dias, cheia do Espírito, suporta as provas e o sofrimento. Então poderíamos dizer aqui que não somente expressões do culto, dons espirituais, significa enchimento do Espírito, mas a capacidade para sofrer por causa de Cristo, por causa do Evangelho, em o nome do Senhor. E como conversávamos nos bastidores, né? Está lá em Filipenses 1:29, Paulo fala sobre uma graça que recebemos não apenas para crer, mas uma graça que recebemos para sofrer. E aí eu concluo com uma frase muito importante que eu ouvi que marcou minha vida, que diz assim, ó: o valor de uma causa não é determinado pelo quanto nós lucramos, mas é determinado pelo preço que estamos dispostos a pagar por essa causa. Se o Evangelho é mais importante, se realmente o reino de Deus é essa pérola de grande valor, quando entendemos isso, entendemos o que Jesus passou, a oposição que será normal, contrário ao Evangelho, o nosso chamado e que a mensagem é mais importante do que o bem-estar, então, cheios do Espírito, vamos perseverar e vamos receber capacitação, poder para enfrentar o sofrimento sem perdermos o nosso sabor, continuando sendo um sal que vai temperando e uma luz que vai iluminando. Fomos cheios do Espírito para sermos testemunha, isto é, até mártires em todos os lugares para a glória do Senhor. Amém. Uma igreja perseverante que suporta o sofrimento, mas, agora eu vou contigo, professora Thelma, ela não negocia seus valores, né? Princípios que orientam as decisões, né, de indivíduo, grupos, pessoas, né, sociedade em si. Então, ela não negocia de forma alguma os seus valores. Não negocia, até porque eles tiveram, de fato, o ensinamento vindo pelo próprio Senhor Jesus Cristo como base para que estava fundamentando essa igreja que nasceu ali em Atos, no capítulo de número 2. Então, nós vemos aqui que depois que eles operam aquele milagre em nome do Senhor Jesus, e depois que eles também pregam, né, porque até eles estarem diante do Sinédrio, ali houve um período de umas 2, 3 horas, mais ou menos, que foi ao cair da tarde que eles se apresentaram, que o Sinédrio apareceu, estavam diante do Sinédrio. Houve um tempo de que Pedro e João tiveram um tempo de anunciar a palavra do Senhor. E ali, ousadamente, eles estavam pregando, e quando eles se apresentaram diante do Sinédrio, nós vamos ver aqui em Atos 4:19, que eles vão dizer assim: julgai-vos se é justo diante de Deus, ouvir vós antes a voz do que é Deus, porque a proposta do Sinédrio era calar eles, que eles negociassem, que eles parassem de anunciar o Evangelho, parassem de anunciar Jesus Cristo ressuscitado e ficassem calados, calar a voz. Mas eles, cheios do Espírito Santo, eles vão perguntar para eles: julgai vós isto entre vós, se é justo, né? Ouvir a voz ou a Deus que está exatamente falando conosco. Por quê? Porque a igreja estava cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela jamais vai deixar ou vai negociar a palavra da verdade. Ela vai estar pautada na verdade. Ela jamais vai deixar de anunciar que Cristo veio, que Cristo ressuscitou. E isso aconteceu meses antes. Nós devemos lembrar que o cenário que eles estavam ali, quando Pedro mesmo vai dizer: olha, foram vocês que os mataram e ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E é no nome de Jesus Cristo,
o Nazareno é que esse milagre aqui aconteceu. E ele ressuscitou. A pedra que vocês rejeitaram se tornou a pedra angular, a pedra que está agora sustentando, que sustenta, que é a base de todo o nosso evangelho, de todas essas palavras aqui. Então, eles estavam convictos e eles jamais iriam negociar esses valores. Por quê? Porque eles tinham essa convicção que não vinha deles, vinha do próprio Espírito Santo, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ela vai anunciar e ela vai se permitir deixar que os milagres do Senhor sejam realizados. Como eles se permitiram, aqueles homens, eles eram homens comuns, homens incultos, homens iletrados, mas a partir do momento que eles foram revestidos pelo Espírito Santo, eles se tornaram um instrumento nas mãos de Deus para operar milagres naquele tempo. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde também se opera milagres. E tudo que os opositores, que também eram os religiosos daquela época, queriam era calar a igreja. Mas tanto naquele tempo como nesse tempo, nós temos que ser uma igreja posicionada. E para ser uma igreja posicionada, nós precisamos ser cheias do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos dar esta graça, esta força para nós nos posicionar e jamais negociar os valores que fundamentam, que não foi dado pelo homem, mas foi instituído por Deus, para fazer com que a igreja viesse representar Deus aqui na terra. Glória a Deus. Pegando no primeiro subponto, o revestir continuadamente, né, o estar cheio continuado. Então, um cristão, uma igreja que ela é cheia, ela não negocia, ela suporta o sofrimento, ela não negocia seus valores. E aqui é bom frisar, né, porque a gente vê tantos slogans, né? Hoje é muito fácil colocar, né, para fazer chamadas, né, esses slogans bonitos, né, mas na verdade a prática às vezes não condiz com aquilo que está proposto. Mas essa igreja de Jerusalém, ela vivenciou, pastor Romer, professora Thelma, essas questões. Eles foram proibidos, eram para estar calados, mas entre calar a proclamação e obedecer o homem, nós não calamos a proclamação. Não podemos calar. Não vamos calar. E aí, pastor Romer, nós vamos entrar junto aqui, que está dentro do mesmo contexto, nessa igreja perseverante, quando ela está convicta de sua fé. E olhando para esse texto, o Atos 4:20, que vai dizer, né, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, já comentados por você, professora Thelma, que eles tinham vivenciado com Cristo, mas agora eles estavam vivenciando, pastor Romulo, com eles, os milagres, né? Sim. Aquilo que foi descrito por Marcos, capítulo 16, o evangelista Marcos escreve, né, ele registra 16 e o verso 17, e esses sinais seguirão os que creem. Então, eles estavam vivendo esses sinais. E, pastor Rômulo, eu até tomei nota aqui, professora Thelma, que dessas obras e sinais que o Espírito Santo opera em nós ou através da igreja, né? Esses sinais são evidentes. Claro que não é um culto chave, né? Nós temos hoje o culto do propósito, o culto da vitória, ótimo, mas não é só esse culto chave que pode se definir tudo isso, uma igreja cheia, uma igreja perseverante, né? Então não é somente, é um continuar, né? É um ato contínuo, é estar, a convicção é gerada por uma vida continuada cheia do Espírito Santo. É interessante que a igreja convicta da sua fé é uma igreja cheia do Espírito Santo que ela não se baseia só em suposições, coloca muito bem aqui o autor, né? Mas em fatos. E quando pensamos em fatos aqui, precisamos pensar em evidências. O Evangelho não é só um conjunto de doutrinas ou um pensamento, um conjunto filosófico, como pensava o mundo grego, né? Helênico. O Evangelho, ele é um poder para salvar e ele tem evidências que apontam para a sua veracidade e mostram o Cristo ressuscitado. Na linguagem joanina, são sinais, né, que evidenciam Cristo, sua missão, sua pessoa. Veja, o Espírito me ungiu para, disse Jesus, né? Eu vos dou o poder para. E quando a gente vai para Atos, é complicado. Alguns irmãos que acreditam que a descida do Espírito Santo foi só um momento histórico, acabou ali, e que os dons não continuam. Por quê? Essa igreja continua cheia do Espírito, agindo, trabalhando, servindo, mas proclamando uma mensagem que tinha evidência, tinha poder e tinha fato. Veja, nós não temos só uma mensagem no sentido doutrinário, nós temos uma mensagem que transforma vidas.
que liberta, que cura. Essas são as evidências do que o reino chegou, diz o evangelista Marcos. Enfermos são curados, endemoniados são libertos, vidas são transformadas. É isso que faz o evangelho ser poderoso, né? Em outras palavras, o evangelho de Jesus, ele vai contra os efeitos do pecado. O pecado trouxe as doenças, a morte, a tristeza. O evangelho gera a vida, traz ressurreição, cura. É uma boa nova, uma mensagem. É um agir de Deus restaurando todas as coisas para o propósito, pelo Espírito que gera a vida. E aqui é algo importante colocado pelo autor, porque ele diz assim, ó, não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Essa é a igreja cheia do Espírito. Ela manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso em palavras e obras. A igreja começou no mover do Espírito. Então, se perguntássemos, cadê os sinais? Precisaríamos perguntar a Luz de Marcos, cadê os que creem? E quando perguntássemos, cadê os que creem? Precisaríamos, como eles vão crer se eles ainda não ouviram? Então, o conteúdo da mensagem que pregamos, a vida cheia do Espírito, precisa estar combinando essas duas coisas. A palavra e o poder de Deus. O Evangelho e a ação do Evangelho. É isso que Atos vai nos contar. E nós temos visto na história da igreja isso, uma mensagem cheia do Espírito, homens e mulheres cheios do Espírito. Os sinais estão lá, né? A frutificação. Um vai plantando, o outro regando, é Deus que dá o crescimento e é Ele que vai evidenciando sua presença. Estamos falando de um Espírito vivo, de um Cristo ressurreto, né? Então a mensagem do Evangelho precisa estar literalmente imbuída, embutida nessa ação do Espírito Santo. E aí a minha mente já vai lá para John Wesley, para esses homens extraordinários que diziam, antes de você trazer fogo lá no púlpito, pegue sua vida e seu sermão e coloque no fogo, sabe? Venha trazer para a sua mensagem, aquele enchimento do Espírito precisa fluir na nossa pregação. Uma pregação com o mover do Espírito, com a presença do Espírito, faz toda a diferença. É Ele que gera a vida, Ele convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Nós dependemos do Espírito Santo. Então a comunhão do Espírito é tão vital quanto o conhecimento bíblico e teológico. Uma vida contínua e cheia do Espírito. É isso mesmo, né, professora Thelma? É isso mesmo. E nós vemos aqui que esses sinais foi muito importante naquele tempo para o crescimento da igreja. Por quê? Porque esses religiosos, os saduceus, principalmente os fariseus, por exemplo, os saduceus, eles não criam em anjos, não criam em espírito e também não criam na ressurreição. E os discípulos de Jesus, eles eram testemunhas oculares de Jesus. Então, eles vinham agora com um desafio muito grande, né, de anunciar esse Jesus que havia ressuscitado, mas não estava mais presente no meio deles, e precisariam do quê? Desses sinais. E eram esses sinais manifestados pelo poder do Espírito Santo, do revestimento que eles tiveram em Atos 1:8, que fazia com que essa igreja viesse crescendo e nascendo fundamentado na fé. Na fé. E não eram sinais produzidos por homens ou até mesmo por superstições, que nem nós vemos muitas das vezes nos dias de hoje, querendo tirar o emocionalismo do homem, que não tem nenhuma sustentação bíblica ou da palavra do Senhor. Mas era algo realizado pelo próprio Deus com como eu posso falar? Com a intenção de fazer uma igreja, construir uma igreja firme, fiel e levar a palavra naquele tempo para todo aquele povo. E essa igreja, mesmo sendo com tanta oposição e sendo perseguida, ela foi fiel, ela não negociou seus valores e ela conseguiu cumprir com o propósito pelo qual ela foi levantada naquele tempo, de levar, anunciar as boas novas, o evangelho do Senhor em toda a terra naquele tempo. Então nós vemos que essa convicção na fé foi fundamentada, foi baseada por tudo aquilo que eles começaram a vivenciar desde o momento em que Jesus os convidou. Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Eles talvez naquele momento, pastor Rômulo, pastor Evalcio, eles não entenderam que o tamanho que seria esse desafio e quão grandioso seria essa experiência que esses homens iriam viver. Mas imagina, homens pescadores agora estão dizendo, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, a ti te digo, levanta-te e anda. E o homem de 40 anos coxo, levantar e andar. Ele começar a pregar uma palavra que ele nem conseguia falar, vamos dizer assim, em público, um homem culto, de repente lá na frente do sinédrio, de homens poderosíssimos, falando de uma forma ousadamente,
e trazendo a palavra do Senhor, pregando para multidões e 5.000 almas se rendendo aos pés do Senhor. E Pedro que negou ainda. E Pedro foi aquele que negou Jesus. Então nós vemos que toda essa ação estava ali movida pelo Espírito Santo. E há um contexto aqui importantíssimo citado aqui pela professora Thelma, lembrando do texto de Atos 4,19, porque diz assim que julgai-vos se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que é Deus. A gente precisa perguntar o que a gente está ouvindo. A quem a gente está ouvindo? Nós estamos ouvindo Deus? Eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Eles tinham ensino. As mensagens de Pedro eram querigmas que baseavam-se no Antigo Testamento apontando para Jesus, para sua morte e ressurreição e anunciando sua vinda, como viemos aprendendo desde a lição anterior. Então nós temos que lembrar desse contexto. É convicta a fé deles, tem a palavra, tem ensino e tem sinais. É o Jesus que vira operando milagres, continua operando milagre. É isso que nós precisamos entender aqui. Não adianta só falar do que aconteceu no passado. Precisamos vivenciar agora. Uma igreja cheia do Espírito impactará o mundo, porque sua mensagem continua transformando. Não existe nenhuma agência socializadora que transforme mais o ser humano, que traga sentido à vida, do que através da poderosa mensagem do Evangelho, a igreja de Jesus. Esse é o nosso chamado, transformar, carregar a mensagem do Evangelho, gerar discípulos, seguidores de Jesus. Agora, quem faz isso é o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Entender que o mesmo Espírito que atuou ali em Atos, ele está atuando nos dias de hoje. O que diferencia é a intensidade, porque eles eram homens intensos. Eles eram homens com propósito. O contexto em todo dia do tempo para orar, né? Exatamente. Né? Então, nós precisamos ser uma igreja intensa também, uma igreja motivada, uma igreja com poder, como o pastor você falou, uma igreja que ora com poder. Uma igreja que quer ver sinais, que esse mesmo Espírito que operou lá, quer operar na minha vida, quer operar na sua vida, quer manifestar esses sinais através de nós, ao ponto de nós termos a ousadia de abrir a nossa boca e dizer, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus eu te digo, levanta-te. Que pena que a igreja presente tem prata, tem ouro, mas não tem levanta e anda. Não tem levanta e anda. Devemos estar cheios do Espírito Santo. A igreja em Jerusalém não negociava valores, e aqui a gente vem inversão de valores, né? A gente vem inversão de valores. Ela não negociava valores e tinha que realmente valia muito, né? Exatamente. Levantar vidas, transformar, esse é o nosso chamado. Isso é muito forte. Nós estamos estudando a nossa 4ª lição desse trimestre, pensando aí nessa igreja forte, né? Nessa igreja cheia do Espírito Santo. Pensamos aí numa igreja perseverante, que suporta sofrimento, não negocia valores, está convicta da fé. E agora nós vamos pensar no segundo ponto, uma igreja que ora com poder. Essa igreja ora com poder, com propósito, com unidade e também fundamentado na palavra de Deus. Olha que interessante. Thelma, eu vou contigo, porque essa igreja que ora com poder, né, a gente tem que pensar, né? Ela vai orar com propósito. Ela tem um objetivo específico. Agora, qual era o propósito deles? Glorificar, a gente viu na aula passada. Manifestar o nome de Deus, glorificar o nome de Jesus, né? Então, eles tinham um propósito em comum. E a pergunta que eu até anotei aqui para mim, essa eu anotei para mim, mas eu vou compartilhar. Qual está sendo o propósito, né? Uma igreja que ora com poder, a gente vai tratar, mas qual é o propósito da minha oração, né? Eu estou orando com foco. Professora Thelma, a igreja que ora com poder, orando com propósito, eu deixo com você. Essa igreja, ela tinha esse propósito nesse exato momento, por quê? Porque ela estava sofrendo ali, de fato, uma ameaça. Eles tinham uma ameaça, eles receberam, de fato, uma ameaça. E quando eles se uniram, eles não pediram para Deus tirar a ameaça. Não que eles eram, por exemplo, masoquistas, ou que eles queriam o sofrimento. Mas, na verdade, eles entenderam a missão que eles tinham uma visão de um propósito, eles sabiam que eles estavam ali com uma missão de anunciar o Evangelho, que eles não podiam parar. E eles estavam impulsionados pelo Espírito Santo a dar continuidade. Estavam ouvindo a voz de Deus. Então, eles tinham um propósito e eram unânimes, não tinha contrariedade. Quando eles se reuniram naquele lugar, depois que eles foram soltos, quando eles contaram para os irmãos que também já estavam reunidos, em propósito, unânimes em oração, eles começaram a orar. E a oração deles foi, primeiro, apresentando a Deus a ameaça. Eles apresentaram, eles lançaram para Deus. Deus, não é a nós que eles estão ameaçando, mas é o próprio Senhor. Porque quando a igreja
ela está posicionada, ela pode até sofrer uma ameaça verbalizada ou por carta aqui nessa horizontal, mas ela não fica aqui, ela vai para a vertical, ela vai para Deus, porque o dono da igreja é Deus. E às vezes a igreja se embaraça com ameaças e quer lutar natural as guerras espirituais. Essa igreja, ela entendeu, por isso que ela colocou um propósito diante de Deus, e ela vai fazer essa oração. Eles têm esse discernimento e eles vão orar propositalmente aqui. E estas palavras, eu amo essa passagem aqui, esses capítulos do 24 ao 30, do capítulo 4, esses versículos 24 ao 30, que vai dizer assim: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. O que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes, os povos, e pensaram coisas vãs. E aí ele vai continuar dizendo: levantaram os reis das terras, os príncipes, se ajuntaram um contra o Senhor, contra o seu ungido. Eles vão apresentar, dizendo: esse povo aqui, Senhor, não é contra nós, é contra o Senhor e é contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo filho que tu ungiste se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, e continuaram falando. Mas o que eu acho tremendo é que a partir do verso de número 24, eles vão apresentar também o propósito da oração. Eles vão dizer assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, olha, e concede-nos. E aí vem o propósito estabelecido, o que estava no coração deles. E não que eles não estivessem com medo, o medo estava ali, mas a ousadia era maior do que o medo. O desejo de anunciar era maior do que o medo. Então eles vão agora falar com o Senhor, dizendo: concede aos teus servos para que falem com o quê? Com toda ousadia. Então o que eles vão pedir para o Senhor neste propósito é ousadia. O que eu preciso, Senhor, é de ousadia para poder falar, para poder anunciar a tua palavra. E aí ele vai dizendo algo mais ainda. E aí ele vai para a parte dos sinais, porque precisava dos sinais. Aquele povo era um povo que vinha de um tempo que não tinha sinais. Sabemos que os sinais voltou a acontecer no meio deles quando Jesus veio. Era um período interbíblico, era um período de silêncio de Deus. Era um período de que não tinha sinais, não tinha cura, não tinha. Então, precisava dar continuidade. Então, ele vai dizer: então, Senhor, enquanto nós estiver pregando a tua palavra, estenda as tuas mãos para curar. Olha o propósito de uma igreja que entende quem é o seu dono, quem está agindo, quem está por detrás. Então, nós estamos, a igreja do Senhor está nesse tempo, nesse século, também sobre a ameaça. Mas a ameaça não é para nós, é para o Deus da igreja. E o que nós temos que pedir é ousadia para poder anunciar a palavra e pedir para o Senhor, enquanto anunciamos, que Ele estenda as mãos e opere os sinais, para que o nome dele seja glorificado. Então, essa igreja aqui, o propósito dessa igreja era exatamente esse: receber do Senhor mais essa graça, mais esse poder, mais essa ousadia para dar continuidade. Porque, de fato, aquela era a primeira de muitas ameaças e muitas oposições que viriam naquela igreja e que veio, né? Mas nenhuma dessas ameaças impediram ou calaram aquele povo, mas eles continuaram, né, ali clamando, mesmo às vezes ali no Coliseu, mesmo por ameaças de mortes, em tachos de óleo, mesmo ali no seu último momento eles estavam glorificando, sabendo que eles estavam cumprindo com a sua missão e de que, de fato, eles passariam da morte para a vida. E o importante era a convicção que eles tinham, que eles viriam a Deus e que estavam cumprindo a sua missão na terra. Nós temos que ter esse propósito também nos dias de hoje. Não podemos baixar a guarda, nós como igreja do Senhor. Nós temos que ter esse propósito individual. Senhor, me dê ousadia. Me dê essa ousadia para mim falar. Porque eu estou no meio dos lobos. Mas eu tenho que ter essa ousadia para poder anunciar a tua palavra. É interessante porque era uma oração proposital. Proposital. Não é assim, você usou o singular e tanto no singular como no plural, né? Me dê, nos dê, mas nós precisamos, né? Pastor Rômulo, eles oravam com propósito, mas também em unidade.
Parece que eles se lembraram que Jesus, em João 17, orou, né, pedindo a unidade, né, que eles fossem um como ele e o Pai era um. A gente passou por essa lição, né, esse passado tão maravilhoso, mas eles tinham unidade. Né? O contexto de Atos mostra que o enchimento do Espírito gerou uma comunidade voltada ao compartilhar, né? Eles tinham tudo em comum. As casas, o oikos, as casas deles se tornaram ambientes para o partir do pão, para a doutrina dos apóstolos, o ensino, mas também para o compartilhar. As pessoas chegavam a vender as coisas que tinham para ajudar os que não tinham. Né? E tinham tudo em comum. E isso aparece de novo aqui, quando eles vão orar. Porque eles vão orar e vão levantar a voz de forma unânime. E é uma palavra que no original grego, é muito importante esse termo, inspirado pelo Espírito Santo, escolhido aqui por Lucas, que tem a ver com pessoas que têm o mesmo propósito, mas não são pessoas iguais. Tanto que o contexto é Pedro e João, duas pessoas opostas subindo para o templo. E agora é uma multidão de pessoas que não são iguais. Então, a igreja não trabalha com unicidade, não são pessoas que são totalmente iguais. Nós pensamos em unidade, pessoas distintas que no mesmo Espírito, ungidas em torno do mesmo Cristo, sob uma mesma missão, oram para glorificar a Jesus, ou seja, oram com esse propósito, mas também não apenas oram, vivem com esse propósito. Então, o ambiente da oração, ele também é um ambiente que demonstra a maturação nossa. Como seguidores de Cristo, né? A igreja, ela é feita por diferentes membros do corpo do qual Cristo é a cabeça. O pé não é igual à mão, que não é igual ao olho. Precisamos de todos. Só que também precisamos estar unidos na nossa oração. Unidos uns com os outros e unidos em oração. Unidos nesse propósito. Porque não adiantaria orar com um propósito desunidos. Numa igreja dividida. Aliás, parece-nos que esse é o problema da igreja de Corinto, que tem dons, mas não tem união. E por isso, quando o seio faz mais mal do que bem. Então, nós precisamos lembrar da importância de estarmos no mesmo propósito e em harmonia. Agora, o que nos une? O Espírito. Cristo Jesus, o Evangelho, é a mensagem principal. Se Cristo é o centro, nós não somos o centro. Aí nós temos unidade. Agora, se Jesus deixa de ser o centro, pessoas vão se tornar o centro. E aí nós deixamos de ter unidade. Só andamos com quem está em concordância e não em comunhão. Olha que interessante isso. Veja o que é colocado aqui. Eu queria respeitar muito o autor e convidar você, professor e aluno, voltar o seu olhar para a importância que ele coloca aqui, ainda nesse segundo subponto, orando em unidade. Ele diz assim, uma igreja cheia do Espírito é unida. Se você puder, sublinhe essa frase e destaque. A união é uma das evidências de uma igreja genuinamente avivada. Ela sabe, e agora vem uma frase importante, respeitar as diferenças. Respeitar a diferença não é anular pessoas, não é transformar todo mundo igual. O Deus que usa Pedro, usa João, usa eu, usa você. Apesar de nós, ele faz sua obra. Existe lugar para todos, diferentes chamados e ministérios. E entende que unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja, há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Aí eu lembro lá de Romanos 14. O forte, ele tem que cuidar do fraco. Ele não pode simplesmente descartá-lo. Assim como o fraco não deve julgá-lo. A gente precisa estar em unidade. Eles tinham muita dificuldade. É um grupo agora. Jesus foi crucificado, que tem que dar continuidade através do Espírito de Jesus. Se eles não estivessem unidos, como é que iriam continuar? Se não estivessem cheios do Espírito, né? E aí diz algo aqui no finalzinho do subponto que é como se fechasse e nos desse um norte. Mas nada disso impede que a igreja se una em oração. Então, um conselho prático. Tem dificuldade? Nós temos dificuldades de lidar com a gente mesmo, na família, na igreja, com a liderança, com os membros da igreja, porque a igreja era boa até a gente chegar lá, né? Então, como é que a gente resolve? A gente não resolve criticando, a gente não resolve humilhando pessoas, a gente resolve, sabe como? Está aqui, em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Cristo, ele é autor e consumador da fé, é tudo sobre ele. Importa que ele cresça e eu diminua. E aí, preferindo uns aos outros em honra, servindo uns aos outros com diferentes dons para glorificar a Cristo, na oração as coisas são resolvidas. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Há uma mensagem que precisa ser anunciada. Precisamos estar orando, vivendo em unidade. É tão interessante essa colocação, né, do propósito da unidade, que a gente traz isso para o nosso cotidiano, né? Nós temos um problema em casa, por exemplo, reúne a família,
vamos orar, vamos consagrar para que a gente tenha resposta, né? Sempre tem quando há o propósito, o resultado acontece, né? Então, oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. E orar fundamentado na palavra de Deus. E aqui nos desafia muito, porque quando eu estava observando a lição num todo, mas esse ponto, eu fui para o versículo 22 do capítulo 4, que diz assim, o versículo 31, né? O 22 o 31 diz, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciaram a palavra de Deus. Mas a gente pega, às vezes, as frases de efeito, chaves, Pastor Romulo, eu estou diante de 2 ensinadores e pregadores aqui, congressistas, né? E eu sei que vocês são sérios na palavra, por isso estão aqui, né? E congregamos juntos, nos conhecemos. Muitos pegam essa frase de efeito e vamos orar agora, porque a Bíblia diz que tendo eles orado, o lugar se moveu, vamos fazer mover, e faz uma lambança para mover o sentimento de pessoas. E isso, aí eu fiquei pensando, orar fundamentado na palavra de Deus, ele está fundamentando a ideia dele na palavra, porém com um propósito errado. Ele está fundamentando num texto realmente, mas qual é o contexto desse texto? E eu lembrando disso, eu anotei aqui, minha oração tem que estar alinhada com a palavra de Deus, é claro. E lembrei da galeria dos heróis da fé, que é um exemplo mais claro do que Hebreus 11. Começa lá em Abel e vem desenvolvendo até os cristãos, né, mostrando que eles triunfaram, porém sofreram. E a gente quer um evangelho de triunfo, né? A gente quer um evangelho de um triunfalismo, de chaves, né? Então, a lição, e eu gosto da sua expressão, respeitando sempre o comentarista, né? Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. E aí ele cita Jeremias 1,12, né? Porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Se a minha palavra estiver alinhada com a palavra de Deus, a minha oração, melhor dizendo, estiver alinhada com a palavra de Deus, com certeza o resultado virá, que é o resultado que aconteceu aqui. Eles tiveram ousadia para anunciar, mas por causa de um resultado de propósito de unidade. Eles oraram aqui, citando o Salmo, né, 2, versos 1 e 2. Oraram sob a palavra, né? Orientados pela palavra. Jesus estava no ambiente de oração e jejum e ele utilizou a palavra para vencer a tentação, né? Então, é interessante como termina aqui, o autor coloca, não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica. Por isso a importância desse programa, da Escola Bíblica Dominical, de uma revista, de um professor que está sintonizado conosco, de um aluno. Por que temos Escola Bíblica Dominical? Por que tem culto de ensino? Por que precisamos disso? Porque não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. Oração e palavra estão juntos, ao ponto que perguntaram, né? Tozer conta isso. Qual que era mais importante, né? A oração, a palavra, ele compara as asas de um pássaro. Nós precisamos de ambos. Agora veja, eles oram sob a palavra. O compromisso de Deus está com a palavra. Eles oraram e é verdade que moveu-se o lugar. Agora o problema é que as pessoas querem mover o lugar, mas não oram, não estão unidas, não estão no propósito, não tem fundamentação bíblica. Quem quer fazer movimento, não ora. Quem ora, busca a palavra, a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, seja feita tua vontade. Venha a nós o teu reino, governe esse lugar. Então, lugares serão movidos. E mais que isso, não foi só lugar movido. O contexto mostra vida e caráter transformado. Mas isso advém de uma oração sobre a palavra. A palavra é o poder de Deus em ação. Deus não tem compromisso comigo. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, se eu estiver na sua palavra, Deus é fiel e é poderoso para cumpri-la. Ela jamais voltará vazia. Não é em nosso nome, é em nome da palavra. Mais importante do que o movimento é a palavra nos movimentando a essa vida de oração, de unidade, de propósito, nos capacitando para sofrer e anunciar o evangelho com o poder do Espírito. Agora, se estivermos então cheios do Espírito, Deus vai mover, lugares serão movidos, vidas serão transformadas, vidas serão impactadas, porque o Espírito é poderoso e Ele põe o tesouro no vaso de barro para que a glória seja sua. Precisamos lembrar de orarmos sob a palavra. Quanto conhecemos a palavra? O quanto a palavra fundamenta a nossa oração? Oramos a partir do que queremos, do ego, ou a partir da palavra de Deus, do que Deus quer? Esse é o grande chamado aqui colocado pelo texto, né? Glória ao nome de Jesus. Nós estamos aí com essa lição maravilhosa, terceiro trimestre, quarta lição, essa igreja que
cheia do Espírito Santo, né? E a professora Thelma e o pastor Rômulo estão aqui comentando, e são tantos assuntos bons, né, que nós temos para pensar. Pensamos aí uma igreja perseverante, pensamos uma igreja que ora com poder, e nós vamos agora pensar numa igreja que é ousada no seu testemunho. Eu vou contigo, professora Thelma. Até uma vez eu já ouvi essa expressão: vocês são muito do contra, né? Vocês protestam demais, o termo protestante vem daí, né? Mas assim, não é que nós somos do contra, é que nós ousamos no testemunho. Nós não concordamos na lição, no ponto anterior nós vimos que não negocia, no primeiro ponto, valores, né? Mas a igreja, nós vamos olhar aqui nessa ousadia para enfrentar a oposição do evangelho, no exercício dos dons espirituais e também na exposição da palavra. Então, pensando sobre esse primeiro subponto do ponto 3, uma igreja ousada no seu testemunho, ousadia para enfrentar a oposição do evangelho, nós vamos ver que a ideia, e aí está no versículo 29, né, quando eles vão dizer: Senhor, olhe para as suas ameaças, né? Geralmente, numa oração, e eu ouço isso às vezes: Senhor, olha para o que estão fazendo comigo, faz justiça, Senhor. Mas aqui não, eles estão, a gente já comentou no propósito, a unidade, né? Então eles estão agora com ousadia, porque eles têm convicção. Eles têm convicção e eles, de fato, também, eles precisam, de fato, dessa ação de Deus nesta questão das ameaças, para que eles pudessem dar continuidade. A ameaça, ela era iminente, mas a igreja estava preparada espiritualmente, emocionalmente, para enfrentar esta ameaça. E isso nós vemos dentro da oração, porque esta oração, eles vão pedir a ousadia, como nós falamos um pouquinho antes. E se eles estivessem com medo, eles iam pedir: Senhor, nos dê um lugar para se esconder, nos mostre um lugar para fugir. Mas eles vão, pelo contrário, eles vão pedir: Senhor, nós queremos nos expor. Nós queremos a exposição. Nós queremos falar. E não queremos falar de qualquer forma, não. Nós queremos falar ousadamente. E isso é que me chama a atenção, que me motiva, né? E nas minhas orações eu falo: Senhor, eu quero ser uma voz também. Nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, eu quero ser uma voz exposta. Nesse tempo onde as contradições, a inversão de valores está crescendo no nosso meio, o evangelho está querendo, as pessoas estão querendo deturpar a palavra do Senhor, nós temos que ser esta igreja que se posiciona como eles se posicionaram para enfrentar a oposição do evangelho. Então, eles enfrentaram essa oposição pela oração e se tornaram uma igreja cheia do Espírito Santo, perseverante e suportando o sofrimento, né? Eles tomaram para si o sofrimento por causa do evangelho. Então isso significa que servir ao Senhor, sim, vai ter sofrimento, como João 16 vai dizer: no mundo tereis aflições. Então vamos passar por aflições, mas vamos passar por rejeição e por oposição, como eles passaram no início. Mas é certo de que o maior está conosco. E a igreja tem que pensar o quê, pastor Evalcir, pastor Rômulo? Que esses homens, eles não tinham medo da morte. E hoje todo mundo quer ver Deus, mas todo mundo tem medo da morte. Eles não tinham medo dessas ameaças da morte. Eles sabiam que em algum momento eles iriam morrer. Mas eles tinham, o propósito maior deles era cumprir com uma missão. E a igreja precisa entender isso, que nós estamos aqui para cumprir com uma missão. E que a morte na nossa vida, em qualquer momento, ela vai chegar. Mas o mais importante é, se a morte chegar hoje, eu poder dizer: cumpri com a missão, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Como o apóstolo Paulo falou. Ele estava ciente de que ele cumpriu com a sua missão. E a igreja do primeiro século foi essa igreja. Essa igreja que ela não recuou. Uma igreja que não retrocedeu diante das ameaças. E não eram poucas as ameaças, não. Eles tinham os anciãos, os líderes leigos da comunidade,
os chefes principais das famílias aristocráticas que estavam ali perseguindo eles, tinha os escribas, que eram os doutores maiorais dos partidos dos fariseus, tinha as autoridades, que eram os elementos sacerdotais do Sinédrio, tinha o Sinédrio, que era composto de 70 ali membros, o sumo sacerdote, que era Anás, depois Caifás, tinha outros, por exemplo, João, que estava ali no capítulo 4, que era o famoso rabino daquela época, Alexandre, tinha os saduceus, que se levantaram depois que Jesus foi lá e destruiu aquelas mesas ali no meio do templo, porque era eles que organizavam, porque enriqueciam seus bolsos. Então, eles tinham muitas perseguições. Depois teve Nero, teve tantos outros, teve Roma, mas mesmo assim, com todas essas oposições, eles continuaram pedindo para o Senhor ousadia para continuar com a missão, com o propósito da missão e levando a palavra do Senhor. Então, nós temos que orar consciente. Eles tinham consciência. Não é que eles estavam ali inconsciente ou que eles estavam ali sem saber o que eles estavam fazendo, não. Eles oravam conscientemente que tinham esses obstáculos, mas a sua fé, a sua confiança em Deus foi o veículo que movimentavam eles. E eles, cheios do Espírito Santo, eles oravam e o Senhor os enchia e os capacitavam para eles irem cumprir com a missão de levar a palavra do Senhor. Nós até comentávamos, professora Thelma, antes, né, sobre algumas situações de bastidor, antes da aula, sobre essas questões, né? De perseguição, graças a Deus que estamos no Brasil. E no Brasil nós não sofremos perseguições, né? As perseguições aí são coisas da nossa cabeça, mas nós temos aí povos não alcançados, né? Janela 1040, Cortina de Ferro e tantas regiões no mundo que o evangelho não é aceito. E nós temos irmãos que estão lá dispostos a dar a vida, né? Exatamente. Então, são essas questões, né? Então, que a gente tem que observar. Eles estavam dispostos, né? Até conversava com o pastor Romulo sobre uma mensagem dele, ele compartilhando ali sobre o viver é ganho e o morrer é... E o morrer é Cristo. Viver é Cristo. E o morrer é ganho, né? Então, é esse caminho, né? Ousadia para enfrentar a oposição. Agora, pastor Romulo, um ponto, dentre todos, maravilhoso, mas esse aqui me chamou muita atenção, que é a ousadia no exercício dos dons espirituais, porque eles vão dizer aqui, e tendo movido o lugar, ora para suas tendo movido o lugar, todos foram cheios do Espírito Santo, né? E aí o escritor aqui ele vai tratar essa ideia, né, desses dons. Quem dá dons à igreja é o Espírito Santo. Se a igreja está cheia, então, aí ela avança. Dons tem muito a ver com o serviço, né? Então nós somos capacitados pelo Espírito Santo para servir. É interessante como os discípulos estão dando continuidade, mantendo vivo o manifesto ali, a vida de Jesus. É uma continuidade da vida do ministério da pregação de Jesus, né? Eles estão agora dando continuidade a essa obra com o mesmo Espírito que capacitou Jesus, capacita eles. Essa é a história de Atos, uma igreja que continua o que Jesus ensinou, pregou e demonstrou. São as evidências do reino, né? E eles foram cheios do Espírito para servir. Os milagres não acontecem só pela mão dos apóstolos, mas pela igreja também. Eles também estão experienciando agora o evangelho prático e vivo através do mover do Espírito Santo para o serviço. Jesus viveu disponível, curando, libertando, ensinando, ajudando, servindo, né? E essa igreja precisa continuar. Quem capacita eles para isso? O Espírito Santo de Deus. Então, a fonte é o Espírito Santo e a evidência da manifestação do Espírito, ela aparece pelo resultado, pelo fruto do amor, que não é apenas conceitual. Ele tem atitudes de benevolência, paciência, de um domínio próprio, de uma amabilidade, uma generosidade. E uma das formas de evidenciar isso é quando nós servimos para que o corpo que agora de Cristo é chamado seja edificado. A lógica do Novo Testamento é que esses dons vão edificando esse corpo. Então, eles evidenciam a necessidade da unidade, eles precisam ser usados no ambiente coletivo de gente que está servindo a igreja e na comunidade através dos dons do Espírito. Agora, veja, é o Espírito que os capacita, é o Espírito que os usa. Atos, de uma forma clara na teologia de Lucas, está evidenciando essa ação capacitadora do Espírito Santo. Então, a promessa de Atos 1:8 está acontecendo. Eles realmente receberam um poder para servir. Um poder não para colocá-los em evidência, aponta para Jesus, mas de gente que está servindo. Agora veja, o autor coloca algo muito importante aqui, de repente seria interessante você destacar e trazer aí
para os seus alunos. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja. Diz que o Espírito acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Era o próprio Senhor quem fazia isso. E continua, e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. Então não é um papel só para pastor, só para líder. A igreja, nesse sentido, pelo ensino e pelos milagres, ela é apostólica. Ela dá continuidade, ela vai em nome do Senhor, anunciando o Evangelho. Cada crente cheio do Espírito é um instrumento aonde trabalha, como vive, onde estuda, nas mídias sociais. Você pode falar de Jesus para os seus colegas de trabalho, na faculdade, onde você viver. Quem vai te usar? O Espírito Santo. Ele usou a Pedro, ele usou a homens e mulheres do dia a dia. Ele pode nos usar. A pergunta é se estamos cheios do Espírito e se estamos disponíveis. E se enfrentarmos perseguições, continuaremos? Uma vida cheia do Espírito é vital para o exercício dos dons. Qualquer movimento que não se baseie na palavra de Deus e não seja pelo Espírito Santo, não glorificará a Cristo e deve ser anátema. O Espírito aponta para Jesus e ele nos usa como ferramentas. Somos instrumentos. É como se os dons fossem bênçãos de Deus, manifestações da graça, do carisma, dados a nós para que através de nós outros sejam alcançados e abençoados. E continua o autor dizendo, é a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. Agora veja, quem dá o crescimento é o Espírito, quem opera milagres é o Espírito. Nós estamos muito preocupados na nossa geração, no início dos anos 2000 para cá, principalmente no século XXI, com planos, planejamentos, cursos e passos para crescimento da igreja. Trouxemos CEOs para nos ensinarem. Qual é a problemática disso? Eles entendem no mundo empresarial, eles entendem no mundo secular. O Espírito Santo não. Ele usou Felipe, ele usou Pedro, usou João. Ele vai chamar Paulo, perseguidor de cristão. O Senhor chamou eu e você. Deus não usa estratégias humanas. Quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo. Então, em vez de investir em projetos de crescimento elaborados a partir de experiências humanas, convide o seu povo para orar, estudar a Bíblia e serem cheios do Espírito Santo. É ele que fará essas obras. E aí termina aqui com um conselho do autor muito importante. Ele diz, devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo, para que seus dons tragam edificação à igreja. Igreja saudável é igreja cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Ousadia para enfrentar a oposição, ousadia no exercício dos dons e agora ousadia na exposição da palavra, né? Então, aqueles que foram cheios do Espírito Santo, eles agora anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E isso é maravilhoso, né? A lição vai trazer isso. Então, mas só pode ser ousado quem está cheio. Mas eu gostei de uma expressão tua. O cristão cheio, ele está pronto para servir, né? Para exercer, para estar à disposição do reino, para o serviço como ferramenta. Exatamente, porque o Espírito Santo ele vai, de fato, nos capacitar, ele vai nos levar à capacitação. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você não tem preguiça de ler, você tem vontade de orar, você busca. Então você fica pronto para servir. Não tem como você servir se você não tem se você não busca esse preparamento. E o Espírito, e sozinho no nosso natural, a gente acaba deixando a desejar nessa parte. Quando somos cheios do Espírito Santo, ele nos motiva. Você lê um texto da palavra do Senhor e automaticamente ele já vai lhe trazendo o discernimento. Você vai orando e o Espírito Santo vai te trazendo revelações. Então, e é isso, você vai se preparando para servir. Porque o que o Senhor Deus quer, o plano real de Deus para uma igreja cheia do Espírito Santo é exatamente isso. Que todos estejam aptos para servir, mas não de uma forma natural, mas de uma forma espiritual. Para que surja um crescimento, sim, com qualidade e que gere resultado para que outros que venham também tenham esse exemplo. Mas o que nós estamos vendo hoje é as pessoas estão procurando a ousadia em fontes naturais. Querem pregar a palavra, mas ficam atrás no Google, atrás de pregadores, imitadores. Quando, né, a palavra do Senhor vai dizer em Efésios 5, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Paulo vai dizer, sejam meus imitadores como assim eu sou de Cristo. Então, ele tinha essa autonomia para dizer, porque ele foi aquele homem extremamente íntimo de Deus. Então, se você andasse com Paulo uma semana, você estaria ali
com o exemplo que ele lhe passaria, você estaria ali estudando a Bíblia como ele estudava. Agora, você vai andar com alguém que quer servir, mas não quer parar para aprender, não quer parar para estudar, não quer parar para buscar, não quer parar para se consagrar, como que o Espírito Santo vai agir? Essa igreja aqui era uma igreja que se preparou. Em Atos 2, Pedro e João, a igreja, eles tinham recebido um revestimento tal que eles poderiam ficar um mês sem orar, que o revestimento estava sobre eles. Mas nós vamos ver em Atos 3, eles repetindo o que aconteceu em Atos 2. E na hora nona, subia Pedro e João no templo para orar. Eles estavam dando continuidade naquilo que eles aprenderam do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter essa ousadia também, esse propósito no nosso coração. Diz que queremos servir e devemos permitir que o Espírito Santo nos encha e nos leve para esse caminho de capacitação, ao ponto de que a minha ação humana eu não posso negligenciar, eu tenho que fazer. Porque a ação do Espírito Santo, ele também vai fazer a partir do momento que eu fazer a minha. Se eu não fazer nada, ele também não vai poder agir totalmente na minha vida. Agora, é interessante também lembrarmos o seguinte: ousadia e exposição da palavra, e quando a gente lembra do contexto que, interrogado pelos anciãos e pelos escribas, dizem, importa obedecer a Deus, né? Isso não é justo que a gente ouça a Deus em vez de vocês. Isso não significa que nós estamos defendendo uma ideia de desvalorização em relação às autoridades constituídas. A Bíblia ensina a orarmos por elas. O próprio Pedro incentiva, né? Sim, a obedecer. E interessante dizer que Jesus deixou claro, dá a César o que é César, a Deus o que é Deus. A Bíblia ensina. Agora, o contexto é o seguinte: se alguma coisa que as autoridades exigem seja contrário ao Evangelho e signifique parar a obra de Jesus, aí vamos obedecer a Deus e nossa vida, mesmo que esteja em risco, a causa é mais valiosa do que o nosso bem-estar. Né? Pensamos a partir daquilo que é eterno. Então, pregar com ousadia aqui, com poder, eles estavam enfrentando um interrogatório. Suas vidas estavam em risco. Nós estamos falando de ambiente de perseguição do Império Romano. E estamos falando da influência de um sinédrio judaico extremamente comprometido com politicagem e que tiveram, do ponto de vista deles, sucesso contra Jesus. Então, o que sobraria para os discípulos? Eles viram Jesus enfrentando o que eles estão parcialmente enfrentando agora. E lembramos que Pedro teve que enfrentar, inclusive, a crucificação. E que a forma que eles morreram. Então, ousadia é um poder que a mensagem é tão poderosa e ela é tão viva em mim que nem o sofrimento, oposição, interrogatório e minha vida em risco faz eu parar. O que de fato move eles? O que tem dentro deles? Agora, a consequência de tudo que estamos vendo aqui. Eu acho importante, eu queria pedir a gentileza da permissão para ler aqui. Em Atos 4, a partir do versículo 32, vai dizer assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Uau, que unidade é essa? E aí diz: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho do quê? Da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Que comunidade sadia! É um poder que transforma vidas, que levanta paralítico, de gente que já foi levantada, de gente que já está servindo, de gente que está amando. É uma mensagem viva porque transforma pessoas, mas é uma mensagem que transformou também a vida deles. E aí eu gostaria de, observar e trazer à tona aqui a importância de não perdermos nenhuma aula e estudarmos e relermos a revista. Por quê? Na aula anterior aprendemos uma coisa muito importante. No mesmo contexto, veja, os pecadores vão se arrepender com a mensagem, vai haver batismo, quase 3.000 almas, depois chegamos a quase 5.000 almas. Há esse contexto muito importante. Agora, mudou o olhar das pessoas. Mas antes, o que mostra a revista anterior, que está totalmente conectada aqui? Mudou o olhar de Pedro e João, que fixaram os olhos no homem. Então, é uma mensagem que transforma o olhar do ouvinte, porque transformou o olhar do pregador, da igreja.
É uma outra comunidade. Eles estão repetindo o ministério de Jesus, que viveu não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate. É uma mensagem que ela não é só anunciada, ela é vivida, ela é experienciada. Então vimos Jesus levantar, eu saio levantando gente no caminho da Porta Formosa. Eu saio servindo, eu replico o modelo de Jesus. Esse é o chamado, inclusive, nas cartas da prisão. E a gente podia lembrar na carta dos Filipenses que o chamado é esse, é replicarmos a vida de Jesus, mesmo que seja sofrimento. Porque se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. O anúncio da mensagem é essencial, a unidade é vital, mas extremamente preciso que seja no poder do Espírito Santo, em unidade, servindo uns aos outros e alcançando os pecadores. É dessa forma que essa comunidade cheia do Espírito significa o ajuntamento, a assembleia, a eclesia, daqueles que se reúnem em torno de Cristo e que vivem como Ele, porque quem diz que está nele deve andar como Ele andou. E é para isso que o Espírito Santo está aí. Só podemos declarar que Ele é o Senhor e viver como Jesus através do Espírito que nos transforma de glória em glória a imagem desse varão perfeito. Gente parecida com Jesus. Esse é o grande chamado para que recebamos o poder do Espírito. E isso foi fundamental, né, pastor Rômulo e pastor Evalcir, porque no início a igreja estava em Jerusalém. Esse ajuntamento de pessoas, quase 8.000 pessoas, e essa unidade, essa comunhão que os apóstolos foram trazendo para a igreja e demonstrando para eles e aplicando neles, depois que houve a perseguição e a dispersão, cada um foi para um canto, mas eles levaram com eles, né, todo esse ensinamento que eles tiveram e deram continuidade. Mesmo eles dispersos, cada um num lugar, o que eles aprenderam, a unidade, a comunhão, a fidelidade entre os irmãos, eles foram levando entre eles. E aonde eles estavam, eles continuaram ali, né, levando a palavra do Senhor, trazendo outras comunidades evangélicas, levantando outras comunidades evangélicas, mas na mesma visão que os apóstolos tiveram logo no início da igreja. Então, essa ousadia era uma ousadia da palavra também que gerava um convencimento, tanto que nós vamos ver que os sinédrios ficaram pasmados, eles não tinham argumentação. Eles não tinham como argumentar como eles falaram, mas eles tiveram que, de fato, reconhecer que eles estiveram com Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê, né, essa ousadia. É o versículo 13, né? Que eles viram essa ousadia essa de ousadia e reconhecer. Tanto que depois só vai restar apedrejar, só resta tentar. E aí vira aquilo que diz o hino, né? Nós somos as sementes do sangue. 2.000 anos depois, com a mesma chama pentecostal, no mesmo Espírito, nós estamos anunciando essa mensagem. Não para. Os impérios passaram. Os leões, os imperadores, eles não param a igreja. A verdade da visão sobre a estátua. Sabe, os reinos passam, a gente lembra de Daniel, aponta para Apocalipse. E o mais glorioso é saber que essa história termina com a igreja e desse mistério de santos, tanto israelitas como gentios, unidos em Cristo. Esse mistério contado em Efésios e que aponta para o livro de Apocalipse. Reunidos diante do Cordeiro e celebrando com um novo corpo, um novo céu, uma nova terra. Há uma vitória. Esse Espírito nos guardará até aquele grande dia, quando vier o que é perfeito, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então eu termino aqui, permita-me lembrar de um texto bíblico dizendo a você que está nos assistindo, e quem sabe essa mensagem vai chegar a você missionário, você missionária, você que está até um lugar que é proibida a pregação do Evangelho, você que está recebendo críticas de formas vexatórias, tem as pessoas se levantado contra você e te acusado, te perseguido, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Essa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que é de ser revelada. Só mais um pouquinho de tempo que a de vir virá e não tardará. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Vale a pena sofrer pelo Evangelho. Vale a pena padecer, porque muito em breve tudo isso vai findar e nós teremos transformado, né, pastores, com um corpo incorruptível, teremos na glória reinando para a eternidade com o nosso Deus, né? Muito bem, glória ao nome de Jesus, né? Que bênção, que aula gloriosa a gente aprendeu hoje sobre essa igreja cheia do Espírito Santo, que é perseverante, que ora com poder e também é ousada no seu testemunho. Nós concluímos a lição agradecidos, professora Thelma, pelo seu tempo, sua disposição e comentários, ao pastor Rômulo da mesma forma. A conclusão, uma parte dela nos diz assim: a primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo.
Ponto. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Uma vez mais, agradecido a você que esteve conosco durante essa programação, deixando o convite para você acessar Escola Bíblica Dominical SJP no YouTube, né? Inscreva, divulgue, compartilhe e nos ajude a alcançar o maior número de pessoas. Deixar um convite para você acessar a TV Mão Amiga, canal 524 da NET Claro, e também plataformas digitais, e você acessa tanto esse conteúdo durante a semana das 15 às 16 horas, bem como uma programação aí durante 24 horas com qualidade para você e sua família. A próxima lição, a lição de número 5, hoje nós aprendemos sobre uma igreja cheia do Espírito Santo, nós vamos olhar para uma igreja cheia de amor. Então fica o convite para você nos acompanhar também nesta lição. Professora Thelma, nos despeça em oração neste momento. Senhor meu Deus, queremos te dar graça por este momento, Pai, de comunhão, de aprendizado pela tua palavra, Pai. Queremos te pedir, Senhor, ousadia também, para que possamos levar a tua palavra onde o Senhor nos enviar. Que possamos ser uma igreja cheia do teu Espírito Santo, Pai. Nos guarda, nos livra de todo mal, Pai. Abençoa os teus filhos que nos acompanham. Abençoando, Senhor amado, o seu conhecimento, o seu crescimento, dando para eles, Pai, graça, força e coragem para eles continuarem, Pai, anunciando a tua palavra nesta terra. No nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, domingo pela manhã tem EBD.